Ao contrário da psicose, no caso das neuroses, basicamente três tipos. Na neurose existe um trauma, ou seja, no período mais ou menos aos 5 anos de idade existe uma irrupção de uma ideia ameaçadora, deixando um rastro mnêmico, uma marca, um registro na memória. O que não acontece no caso da psicose, em que não existe a irrupção dessa ideia contraditória e oposta, que visa exatamente a causar uma ruptura, vamos dizer assim, uma cisão, mudando completamente a percepção que a pessoa tem de si mesma. E o resultado são alguns mecanismos de defesa, o sintoma, e no caso na neurose, há uma tentativa de neutralizar essa presença absolutamente a presença que ameaça a construção do ego na sua megalomania, a tendência de achar que é possível forjar, né, e enganar esse elemento oculto presente chamado de inconsciente, que nada mais é do que o próprio corpo. Nessa imagem, né, do Heidrich, mostra exatamente o resultado da dissociação afetiva na relação pensamento-afeto, basicamente na psiquiatria. São um dos 10 ou 12 ou mais elementos que são observados no paciente, mas basicamente pensamento e afeto constituem aí a estrutura, o baluarte, o ponto de apoio no diagnóstico do paciente. E essa imagem, o quadro chamado Silêncio, mostra exatamente essa dissociação afetiva no aspecto principal, o aspecto afetivo, a incapacidade de estabelecer conexões por causa do conflito interno e, de alguma forma, a defesa contra o afeto. Afeto, lembrando sempre, aqui significa sensações plasmáticas ou vegetativas, como Reich, né? Explicava a questão da alma, né? Na psicanálise a alma é uma coisa, é o corpo, né? Está no corpo, é o próprio corpo. E Freud usava o termo Seele em alemão, que é a alma, totalmente diferente da conotação da definição religiosa. Então, resumindo no quadro, o que se observa é exatamente essa sensação dissociada. O paciente, como Freud explica, ele não adoece em razão da falta de amor, mas adoece em razão da incapacidade de amar. Justamente a questão da evitação do contato afetivo. Então, na psicanálise é sempre a mesma coisa, o ponto heurístico de referência pré-estabelecido é sempre a questão do outro, como explica esse texto numa revista do Lacan, a questão da forma como o paciente lida, basicamente como se defende da invasão do outro, é o termo que a terminologia técnica, né, eu acho a mais precisa, porque realmente é como se fosse um outro, um invasor, subjugando o ego, de alguma forma. Aqui não é o caso, ali do texto se refere à paranoia, à psicose, né, o delírio de grandeza, da megalomania, achando que é possível controlar as pulsões inconscientes. Mas ali é só para pontuar a questão da presença de um outro
e é exatamente o termo que é usado na psicanálise para definir a referência. Então, basicamente, a relação mente e coração, a relação do pensamento-afeto, é a forma para enxergar o funcionamento não só do aparelho da alma, o aparelho psíquico, mas também a forma como os sintomas são criados, sendo o objetivo sempre no caso da neurose aqui, no foco, é a cisão, a dissociação pensamento-afeto. É o que você mais vê hoje, as pessoas não têm mais a espontaneidade, a gestos, né? São mecânicos, são repetitivos, são, enfim, a questão da afetiva está sendo absolutamente obliterada e desconectada. Outro aspecto interessante na psiquiatria, na psicanálise, a palavra amor significa a capacidade de entrar em contato com o afeto. Não é necessariamente conexões com pessoas e objetos. E se não existe a palavra amor, a palavra que prevalece é a palavra medo. Ou você sente o afeto, ou você evita, de alguma forma, sentir o afeto. E aí, nos três exemplos das neuroses, esse aspecto fica mais claro. Então, basicamente, existem aqui no caso a neurose histérica, a neurose obsessiva e a fóbica, né, a fobia. No caso da neurose histérica, basicamente existe aí a questão da dissociação afetiva, o pensamento fica neutralizado, a questão do afeto fica uma cisão, uma ruptura, né? E a questão do afeto fica desligado. É como se não existisse para o paciente a questão do aspecto afetivo. E nos três casos, a questão do afeto é percebido como o afeto é percebido como algo penoso, absolutamente desconfortável, um transtorno. Na neurose obsessiva, a questão já não é mais como na histeria, o foco no aspecto afetivo, mas no aspecto do pensamento, no qual existe um pensamento original, que se refere vamos colocar da forma mais filosófica, aí, a percepção do mundo como representação, o símbolo, né, no campo do simbólico, ou seja, a percepção de que o mundo é uma ferramenta de projeções de conteúdos inconscientes. E essa ideia desagradável, essa ideia que causa esse desconforto, ela é substituída por outra ideia. E é o caso o que acontece na neurose obsessiva. E aqui a palavra usada é deslocamento, né? O afeto acaba sendo dissociado dessa ideia verdadeira, vamos dizer assim, e acaba sendo deslocado para outra ideia. Então, a repetição e a transferência e a repetição dessa ideia vai cristalizando esse pensamento falso, um pensamento que não corresponde à intenção verdadeira, gerando aí a neurose obsessiva. E no caso da fobia, existe exatamente aí a questão, ao contrário da histeria, que existe uma cisão, né, uma ruptura. No caso aí existe a evitação. A evitação que gera essa angústia resultante do confronto com esse objeto, com esse aspecto afetivo. Essas são basicamente as três formas de neurose. Então, repetindo, no caso da histeria, existe aí uma ruptura, uma cisão, uma dissociação, a ausência da ideia que representaria esse aspecto afetivo, o afeto. Na neurose obsessiva, um pensamento é substituído por outro
e o aspecto afetivo é deslocado para essa ideia. E é interessante ver aqui a questão da obsessão, no sentido de que o resultado da obsessão é a repetição, porque essa ideia que é falsa, ela nunca vai satisfazer o desejo, porque ela não corresponde à ideia original. Então, no mecanismo de neurose obsessiva, a pessoa é totalmente controlada por esse mecanismo de defesa. E o foco, no caso, é o pensamento. No caso da neurose fóbica, a questão afetiva é presente, ao contrário da histérica, que existe uma dissociação, mas a forma como o paciente lida na neurose fóbica é uma forma de evitação, ou seja, o afeto não é negado, mas como resultado a angústia prevalece no sentido de manter ou tentar manter à distância o contato com esse aspecto afetivo. Mas é interessante observar um detalhe presente em todas as formas, não só nas neuroses como nas psicoses. A questão do afeto é o ponto que sustenta, que causa todos os sintomas, mas é o ponto o baluarte, né, o ponto heurístico, no qual é possível entender o mecanismo do sintoma. Então, de qualquer forma, existem várias maneiras do paciente tentar evitar o contato, sempre com a questão afetiva. O afeto é o corpo, a alma é o corpo, é uma coisa no corpo. E o objetivo de todas essas patologias é exatamente evitar o contato com o aspecto afetivo, a questão do coração, como o vórtice, né, o vórtex, que sustenta o funcionamento do aparelho da alma. E para finalizar, no caso da perversão, o Freud falava que a perversão é o negativo, é o negativo da neurose, porque na neurose existe a forma de defesa para expulsar, rechaçar e reprimir essa ideia ameaçadora, o intruso. Mas no caso da perversão é ao contrário, né? Esse intruso permanece presente, mas ele, como é chamado o termo ali, a denegação, né? Ou seja, você reconhece a presença do intruso, ele permanece presente, mas mesmo assim você tem aí uma forma de defesa no qual essa presença ela é negada. Então, como está escrito ali, o paciente na perversão ele admite a presença desse intruso, mas a imagem do intruso é distorcida e de alguma forma negada. E vale lembrar que no caso das neuroses, ao contrário da psicose, em que nunca existiu a irrupção, a invasão desse elemento, o outro, mas no caso das neuroses houve essa irrupção, essa ideia foi rechaçada, deixando um trauma. A palavra que Freud usa trauma é o que acontece quando essa ideia passa e rompe na consciência através da repressão. Ela é rechaçada, mantido fora da consciência, o que caracteriza a neurose. De qualquer forma, vale também repetir que a questão da neurose é sempre uma tentativa de evitar contato, neutralizando o pensamento ou o afeto, mas o afeto é sempre o ponto de referência no caso da neurose e também na perversão.